Olá, iniciamos mais um programa Invista, aprendendo com quem faz. E hoje aqui nós vamos ter um rapaz, um jovem ainda, que já foi camelô e tem orgulho disso, que veio contar a sua história aqui para nós. Hoje, proprietário, dono de uma das principais empresas de cabos aqui da região e assim, tem um e-commerce muito importante, um dos maiores aí do Brasil. Nós vamos falar, ele vai dar detalhe daqui a pouquinho. Nós estamos falando do Cirilo Souza, que vem aqui aos estúdios do Invista para contar um pouco dessa história, dessa trajetória de sucesso. Cirilo, seja muito bem-vindo aqui ao programa Invista. Eu que agradeço, Paulo, pela oportunidade. Estou muito feliz por estar aqui. Legal. E a minha história é muito longa, mas tem muito para acontecer ainda e... Ainda está só no começo, né? Está só no começo ainda. Mas tudo começou ali em 2011, né? Pelo que você... 2011, não, 2001, né? 2001. Você trabalhava numa contabilidade, é isso, Cirilo? Eu trabalhava como... se chamava antigamente de visitador. Sei. Que teoricamente seria ir levar imposto, trazer, pegar documentos. E um desses clientes era uma empresa que tinha concessão de trabalhar com a DirecTV antigamente. Hoje em dia, acho que é Sky, alguma coisa assim. Sei. E eu, ao mesmo tempo, eu fazia faculdade. Sei. E tinha dificuldade para pagar, porque o salário baixo, né? E eles me deram a oportunidade de ir aos finais de semana e retirar esses aparelhos. Ah, legal. Bom, eu dei uma olhadinha, eu sei já um pouco da história. Mas antes disso, antes de entrar nessa coisa, nessa roda viva que é a vida do empreendedor, você estudou, você fez, fazia nessa época, a faculdade de TI é ligada à informática. Processamento de dados. Hoje em dia se chama TI, né? Certo. E eu aprendi muito, assim, antigamente estava começando o e-commerce, né? Na década, lá em 2000, mais ou menos. Sei. E eu fiquei encantado com isso daí, né? Na mesma época, eu também fazia vendas pelo Mercado Livre, onde veio a minha vontade de ter e-commerce, essas coisas, e estava tocando os dois ao mesmo tempo, entre outras coisas que eu fazia, né? Sei. Mas assim, na época da faculdade você morava em Poá ainda? Eu morava em Poá ainda. Poá é que região que fica para nós localizar? Chama Alto do Tietê. Sei. Fica próximo de Mogi das Cruzes. Certo. Para se localizar mais próximo, mais fácil. Tá. E assim, eu até fico um pouco nessa parte da entrevista batendo um pouco mais, porque é importante, é interessante para nós, Cirilo, que e muitos empreendedores que passam por aqui, que passaram e que passam por aqui, contam o início da sua história e contam das dificuldades. Normalmente, não sei se é o seu caso, vou querer saber agora, mas normalmente teve muita dificuldade lá atrás, né? Não foi fácil, ir às vezes viajar horas para fazer uma faculdade, trabalhar durante o dia, depois fazer a faculdade à noite. Como é que foi? Foi tranquilo o seu início ou não? Se for, vamos tentar resumir um pouco. Desde lá sim. Vamos dizer que a grande vitoriosa dessa história toda é minha mãe, né? Que criou a gente. Meu pai faleceu quando eu tinha 2 anos de idade. Sei. E ela teve que, logo cedo, ir trabalhar, que ela só cuidava da gente, ela teve que ir trabalhar. E eu, com 2 anos de idade, que sou o irmão mais novo, né? Sei. Como é o nome da mamãe? Ana. Dona Ana, é viva ainda? É viva. Olha, um abração, dona Ana. Eu tenho certeza que a senhora está assistindo o programa. Parabéns pelo filhão, né? Vamos em frente, vamos ouvir a história, inclusive, da dona Ana, né? Porque faz parte. É verdade. E eu tive um bom exemplo, né, dentro de casa, né, que eu via ela acordando de madrugada para ir sustentar a gente, chegando tarde da noite, e nunca baixando a cabeça, sempre lutando, e deu um bom exemplo para mim e para os meus irmãos. Todos se formaram, graças a Deus, apesar das dificuldades, né? Por ela não ter estudo, hoje em dia tem muita gente que faz isso como desculpa, né? Meu pai e minha mãe também não têm, eu também não preciso ter. Eu acho que isso não é desculpa para ninguém. E nós lutamos e
vamos dizer assim, a vitória dela é isso, ter os filhos dela todos formados, né? Uhum. E eu sempre com esse bom exemplo também tentei lutar para fazer faculdade, consegui. Sei. A falta de dinheiro para mim nunca foi uma desculpa. Na verdade, foi uma coisa que cada vez me cativa mais, né? Impulsionava. Exatamente. A dificuldade empurrava você para frente. Isso. Nunca. Todas as pessoas que me negativavam praticamente eram combustível que me impulsionava cada vez mais. Toda vez que a pessoa falava que não ia dar certo, eu corria atrás. Mesmo pensando que não dava, e eu mostrava que dava. E hoje eu sou assim até hoje, entendeu? Não tenho medo de desafio nenhum. E nessa época que você fazia faculdade, você já entrou nessa contabilidade, que você era um tipo eu ia falar office boy, porque eu já fui office boy também, mas era um tipo de um courrier, um office boy de luxo. É um boy de luxo. Era em 2001 lá, mais ou menos. 2001, mais ou menos. Ah, tá. E era o que tinha na época, né? O desemprego hoje está ruim também, mas na época era tremendo, ainda mais para uma pessoa que não tinha experiência, né? Uhum. E foi muito difícil. Daí, para chegar onde eu cheguei, eu trabalhando nessa mesma contabilidade, pagava a faculdade, mas era bem... não sobrava nem para mim. A raspa do tacho mesmo para pagar. Tinha que inventar algumas coisas ainda. Sim. Daí foi que surgiu a oportunidade de trabalhar na DirecTV, fazendo instalação de TV a cabo e retirando também, né? Sei. E fiquei nessa de tirar e retirar durante 6 meses, mais ou menos, quando numa dessas retiradas apareceu um motoboy ao meu lado. Eu retirava de moto, né, no caso, né? Sei. E ele perguntou se eu trabalhava na DirecTV, né? Eu falei que sim, né? E ele falou assim, e o que eu faço com os cabos que sobravam, né? Sei. Eu falei assim, eu deixo para os clientes na casa dele, ou alguns eu levo para a empresa e deixo lá na empresa, né? E ele falou assim, você está olhando essa moto que eu tô aqui? Eu falei, tô. Ele falou, eu comprei ela só dessas retiradas desses cabos e entregando e vendendo, né, na Santa Efigênia. Eu, sei lá, eu não acreditei muito, né, na hora que ele falou. E eu falei assim, vou... Mas mesmo assim fiquei pensando a noite toda, né, será que é verdade ou não? Eu falei, vou fazer um teste. E também pegava e ficava guardando em casa. Certo. Ele juntou lá uma quantidade de uns 100, eu fui vender. E daí eu me surpreendi, que era um valor de R$10, eu estava com R$1.000 e tinha perdido esses R$1.000. Sim. Todos os meses anteriores, né? Certo. Daí esses R$1.000, para quem não tinha nada, me ajudou muito, né? Para ajudar a custear a faculdade. E nesse mesmo tempo, essa mesma pergunta que o rapaz me fez, eu fiz para os outros 50 pessoas que retiravam que nem eu. Sei. A resposta deles era a mesma da minha. Eu deixo para o cliente, trago e não faz nada com o produto. Cirilo, essa segunda parte nós vamos fazer um pequeno intervalo. Agora, daqui a pouquinho a gente continua contando. Se você está gostando da entrevista, não saia daí. Você vai saber como um office boy de luxo se transformou num dos principais distribuidores de cabo, com certeza da nossa região, é o Cirilo Cabos. Daqui a pouquinho nós voltamos. Estamos de volta com o programa Invista, Aprendendo com Quem Faz. E eu quero aproveitar o momento para agradecer aos nossos parceiros, aproximadamente 60 canais em expansão que transmitem o nosso programa. Quero mandar um abraço carinhoso às nossas co-irmãs de todo o estado de São Paulo, que retransmitem o Invista, que levam até você aí, telespectador, aí na sua casa, em todos os cantos de São Paulo, uma mensagem boa e cases de sucesso e exemplos que o país ainda dá certo. Mesmo com tudo isso que a gente está assistindo, com tanta corrupção, com tanta sujeira, com tanto imposto virando aí ladroagem,
que cobram aí do empreendedor, que é difícil manter uma porta aberta, mesmo com todas essas dificuldades. O brasileiro é bom, o brasileiro é empreendedor, é um dos povos mais empreendedores do mundo, e nós estamos aqui trazendo sempre para você a história desse povo batalhador. E hoje nós trouxemos o Cirilo, que é da Cirilo Cabo, Cirilo Souza, né, que vem contar a sua história. E ele contava no primeiro bloco a dificuldade para fazer a faculdade, que teve que fazer um bico, arrumou um bico na DirecTV. Isso. E aí começou, nos cabos que eram jogados fora, começou a fazer uma reciclagem, viu uma oportunidade que o mercado absorvia bem, e uma oportunidade de ganhar um dinheiro extra para continuar pagando a faculdade. Exatamente. E aí passou para os amigos também, é o espírito empreendedor, né, Isso, Cirilo? é verdade. Porque dali você fala, pô, eu tenho se eu multiplicar esse número pelas outras pessoas, ajuda os outros também, e aí fica com uma parte da brincadeira, não? Exatamente. Daí continuando, né, que daí ao mesmo tempo eu vi que era uma oportunidade excelente, né? Ofereci para meus outros amigos que também faziam o mesmo serviço na empresa. Uhum. E eles falaram que jogava fora e tal. Eu falei assim, não joga, deixa comigo que eu compro de vocês, né? Uhum. E acabei comprando, o montante aumentou muito. Daí eu olhei bem assim e falei assim, minha vida tá feita, né? Para quem não tinha um salário mínimo na época, começar a ganhar 2, 3 mil reais por mês de uma oportunidade, para mim estava ótimo. Daí terminei a faculdade nesse tempo, né? Uhum. Saí do antigo emprego, que eu não precisava mais, já que eu estava ganhando esse dinheiro extra aí. E ao mesmo tempo, como eu tinha feito faculdade de tecnologia, eu falei, vou trabalhar numa empresa relacionada a isso, né? Daí foi que eu fui trabalhar no Grupo Abril, que era do UOL, Grupo Folha, né? E aprendi muito de internet, que era o que eu estava estudando na época. E me veio a ideia de também vender pela internet esse produto. Isso em 2002, 2004, por aí. Sim, Cirilo, mas nesse tempo que você, quando você entrou, estava para entrar na empresa, que jeito que você vendia esses cabos? Você entregava numa loja? Como que você fazia? De início, eu juntava todos no final de semana, limpava eles, embrulhava, deixava bonitinho e vendia para os camelôs que tinham na Santa Efigênia. Tá certo. E isso foi por mais ou menos um ano. Eu continuei nessa mesma rotina. Eu trabalhava à noite, durante o dia entregava para eles e à noite eu ia trabalhar, né? De noite não, de tarde, né? Sei. E foi durante mais ou menos um ano. Foi quando começou a ter fiscalização na rua, que hoje é chamado de RAPA, né? GCM. E tiraram todos aqueles camelôs. E durante um período de uns 3 meses eu fiquei sem vender nada e eu falei, agora acabou meu negócio. O bicho né? pegou, né? Agora o bicho pegou. E ficou uns 3 meses sem poder vender. A fiscalização estava em cima, né? Sei. Daí depois da fiscalização diminuiu um pouco daí, como se tinha mais de 300 camelô na rua, voltaram um pouco mais de 100. Sei. Daí eu falei assim, eu vou, como eu não tenho mais para quem vender, que os camelô eram poucos, eu mesmo vou vender por mim mesmo. Certo. Daí foi que eu comprei um carro, que era uma picape, e tirei a lona dela assim, e eu mesmo comecei a vender. Entendi. Arrumei um funcionário para me ajudar, né? Uma coisa que eu vendia por 10 reais, comecei a vender por 30. Eu sabia o preço que eles vendiam, já que eu vendia para eles, né? Certo. E deu super certo. Eu lucrava muito mais, trabalhava mais também, né? Mas o lucro era muito maior. E ao mesmo tempo eu tinha esse carro na rua e fui abrindo boxes. Cheguei a ter 4 ao mesmo tempo. Porque os clientes queriam passar no cartão, e tinha que ter um lugar para estocar, porque o movimento era satisfatório. Sim. E foi que eu falei, eu vi que estava dando muito certo, eu tinha que me dedicar mais por isso, né? Para isso. E foi que eu falei para minha mãe, né? Que eu estava achando que ia sair do emprego para me dedicar só a isso. Que Nessa época você trabalhava na UOL. No UOL ainda. No UOL, tá. E ganhava muito, eu ganhava 3, 4 vezes mais do que eu ganhava lá. Entendi. E tava só me desgastando, né? E ela falou que eu não deveria fazer isso, que não era uma coisa certa, né? Era melhor ficar com certo do que com incerto.
Daí eu contrariei ela. Falei, não, eu vou pra rua. E Certo. fui pra rua. Deu super certo durante 6 meses. Tava com bom capital. Foi que daí não era mais a fiscalização pela GCM, era pela Polícia Militar. Uhum. Eles tinham autorização para abrir os carros e fiscalizar. Certo. Daí, assim, esse carro na minha rua era o chamariz para todas as outras lojas que eu tinha. Sim, Foi sim. que daí eu vi o meu volume de venda cair drasticamente, né? Mas enfim, tive que sair, né? Não tive o que fazer. E o meu maior medo era de todo mundo que falou para mim que eu não deveria fazer isso nem nada, de vir aquelas pessoas nas minhas costas, falando, nossa, Cirilo, tá vendo? Eu te falei agora. Mas mesmo assim, daí eu falei assim, agora eu não posso recuar de forma nenhuma. Daí eu vendi, de 4 que eu tinha, vendi 3, ajuntei um dinheiro e abri um e-commerce. Já que eu tinha conhecimento do UOL, né? Sim, sim. Eu tive que abrir 3 para dar certo. Daí no quarto deu certo, que é o que eu tô até hoje. Legal. E me surpreendeu, tava vendendo muito, vendi bastante e tal. É interessante que você fala, uma das partes que você falou, fala que eu estava ganhando mais, mas eu estava trabalhando muito mais. Né? É próprio do empreendedor. Para as pessoas que querem empreender aí na vida, que querem ter o negócio próprio, tem que se preparar para trabalhar muito, né? Trabalha muito. Porque nem sempre vamos dizer, talvez a comodidade do emprego ali com aquela hora. Quando o empreendedor, quando a pessoa é o proprietário, é o dono, ele trabalha às vezes 2, 3 vezes mais do que qualquer Com outro certeza. na empresa, né? Quem quer seu negócio que vá para frente tem que trabalhar muito mais do que o funcionário, até para dar exemplos para eles, né? Outra coisa que me chamou a atenção foi você dizer, Cirilo, que assim, poxa, eu não podia voltar para trás, né? Não podia regredir, não podia. Tinha muita pressão, muita gente que ia falar. Então, o empreendedor, na sua opinião, é um teimoso por excelência, né? O maior empreendedor é o cara mais teimoso, assim eu julgo, né? Certo. Eu sou assim, se a pessoa falar para mim que não dá e eu ver que dá por ter uma oportunidade, daí que é o que me Então você é igual o espanhol. Você sabe como é que faz para colocar? Perguntaram para o espanhol, né? Você sabe como é que faz para colocar 3 elefantes dentro de um Fusca? Não sabe, né? Nem eu sabia, mas é só falar para o espanhol, não dá certo. Aí ele vai colocar. Então você é meio espanhol também nessa. Bom, nós estamos falando com o Cirilo Souza, que é da Cirilo Cabos, e vamos fazer agora um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos com o programa Invista, Aprendendo com Quem Faz. Não saia daí. Voltamos com o programa Invista, Aprendendo com Quem Faz, falando hoje com o Cirilo Souza, que é da Cirilo Cabos. Você, telespectador que faz uso aí de cabos de todo tipo, eu vou pedir para o Cirilo contar primeiro como é que funciona o e-commerce, né? E para que serve? Que tipo de cabos que você fornece? Até para o nosso telespectador que está nos assistindo, eventualmente que queira saber, a gente vai colocar aqui no GC o endereço, os contatos, né? Mas assim, aí, qual é a função desses cabos? Para que servem esses cabos que você vende? Então, quando eu comecei no e-commerce, eu vi que todo mundo vendia os aparelhos prontos, câmeras, impressoras, TVs, tudo era pronto. Porém, nunca ninguém pensava nos acessórios, que precisa de acessórios, né? Daí eu encontrei esse nicho, que no caso era os cabos, que eu já trabalhava, né? Falei, vamos dar seguimento nisso. E os cabos que eu trabalho para áudio, vídeo. Sei. A única coisa que a gente não trabalha é com instalação, mas a gente trabalha com adaptadores, conversores. Se você quiser ligar seu notebook no projetor, se você quiser ligar seu notebook numa TV, se você quiser ligar seu celular na TV,
Se você quiser converter alguma coisa maluca, a gente vende lá. Que legal, que São legal. são mais de 3 mil itens. Sei, A gente já trabalha com linha própria, que a gente importa direto da China. sei. E para as pessoas que estão nos assistindo, né? Que queiram comprar um cabo que você fornece, um equipamento que você fornece, um conversor e tal, qual o procedimento? O que ela tem que fazer? Ela tem a opção de acessar nosso site, que é cirilocabos.com.br, ou nos ligar, né? A gente tem a opção a gente tem o nosso televendas lá, que está apto para atender a necessidade da pessoa. É um número fácil da gente gravar? É, Fala para é nós. 3224 1020. 3224-1020, 1020. mas é código 11, que é de Código São Paulo, 11, porque o São nosso Paulo. programa, ele também vai, além das 11 cidades que compõem a RGO aqui na região oeste, ele vai para todo o estado de São Paulo e pela internet vai para todo mundo, né? Então, verdade. de repente, tem brasileiros que estão fora do país, aí muitos nos assistem, aliás, um abraço para vocês que mandam e-mails aí, que mandam mensagens para nós, falando aí das suas experiências fora do Brasil. Um grande abraço. E aí, se precisar, o contato cirilocabos.com.br, o telefone código 11 3224 1020. 1020. Gravou? Então, agora eu quero saber do Cirilo como funciona o e-commerce. Como é que você vende? A pessoa liga para lá, a dinâmica lá de trás. Tem um atendente? Conta para nós, como é que é essa dinâmica? Às vezes a pessoa vê pela internet uma página bonita, compra, ele sabe que chega na casa dele via transportadora, via Correios, mas não sabe o trabalhão que a gente tem lá, né? Até na qualidade do produto, na qualidade da embalagem. Hoje a gente está num galpão de 700 metros quadrados. Poxa. Temos cerca de 200 a 250 vendas em média por dia. Estamos com cerca de 15 funcionários registrados, diretos. Indiretos é uma cadeia gigantesca, né? Tem os prestadores de serviços. E a Cirilo Cabos, a gente preza pela eficiência. Certo. Dificuldades na internet tem pelo transporte no Brasil, que é deficitário. Mas é super tranquilo na Cirilo Cabos para comprar, que tem um sistema de segurança. Temos os nossos funcionários que faz da melhor forma possível. E o e-commerce caiu na minha vida para ajudar a alavancar as vendas. A dinâmica de funcionamento. Eu ligo, eu pego o telefone. Nesse momento, ligo, ou eu entro pelo site. Quanto tempo demora normalmente um atendimento, uma venda? Eu ligo hoje e eu vou receber esse material na minha casa depois de quanto tempo? A gente tem uma política que se a pessoa comprar via cartão de crédito, ou boleto também pode ser, se for aprovado até meio-dia ou 2 horas da tarde, a gente consegue enviar no mesmo dia. Isso para qualquer lugar do Brasil. A gente trabalha com coletas do correio, né, e transportadora, que eles vão coletar o produto 2 vezes por dia. Certo. Tudo que a gente conseguiu embalar, que foi do dia anterior, a gente consegue embalar até meio-dia e eles coletam e levam. Certo. E depois desse daí a gente consegue embalar, a coleta vem depois das 5 horas e consegue enviar no mesmo dia. Isso é uma coisa que a gente prisa bastante lá, de enviar no mesmo dia. Exceto quando a gente tem que montar uma grande quantidade de cabo, mas a gente deixa o cliente bem informado. E se ele comprar por telefone, a gente tem a opção de mandar para o motoboy, se for na região, que no caso Osasco atende também. Interior de São Paulo, uma grande parte também. Daí os atendentes falam o valor, se tiver valor, depende da negociação, não tem valor. E a sede da empresa fica onde? Na Santa Efigênia. Na Santa Efigênia. Santa Efigênia. E você continua com ponto de vendas lá? Tem algum ponto de vendas físico ou é só e-commerce hoje? Eu tenho o único box que eu continuei, eu tenho ele até hoje. Recentemente abri uma outra loja. E tenho a gente chama de CD, que é onde a gente distribui tudo, né? E fica armazenado tudo lá também. Tá, lógico que isso hoje já não é mais uma dificuldade tão grande na internet, mas no início das vendas do e-commerce tinha muita dúvida, né? Poxa, será que eu vou comprar e vou receber, vou pagar para um cara que eu nem sei se tem loja, não sei se o material existe. Hoje foram criados, nesse
tempo todo, foram criados aí mecanismos que dê segurança para quem compra pela internet, né? Exatamente. No início, quando eu comecei em 2005 ou 2006, só quem vendia pela internet eram os grandes cases, né? Americanas, que foi uma das pioneiras. E para eu vender, a dificuldade era tremenda. A pessoa ligava, queria saber se existe. Praticamente era um cartão de visita, só para a pessoa saber que existe e normalmente ia retirar lá na loja. Hoje em dia facilitou muito, as pessoas, graças a Deus a gente está conhecido, a pessoa vai lá direto, compra. A gente tem uma parceria chamada Marketplace, que não só na Cirilo Cabos a gente vende na Casa Bahia, Extra, Americanas, a gente vende no Mercado Livre, a gente coloca o nosso produto lá e eles revendem pra gente. E dá um know-how pra gente bem, bem fantástico. Então você não fica, como mesmo você disse, né? Tem vários players que você multiplicou, que você multiplica a sua venda, né? Isso. Mesmo hoje você não continua parado, né? Tá sempre. E aí, e que você pensa, né? Nesse momento, o que você pensa você pensa numa expansão? Quais são os planos aí da Cirilo Cabos para esse ano aí de 2016? Que tá todo mundo dizendo que está numa crise danada, mas não dá para a gente ficar só reclamando, né? Nós temos que ir atrás das soluções para fugir da crise, né, Cirilo? Isso. Eu pensei há uns 2 anos atrás em trazer produtos da marca própria, né? Que eu comprava de outras marcas. Sei. E agora a gente importa já com a nossa própria marca. Isso veio fortalecendo a marca e eu percebi que eu consigo entregar um produto de qualidade com preço bem mais acessível do que os que eu comprava antes. Entendi. E com isso mesmo, anunciando nos outros grandes players, a marca veio fortalecendo muito. E o plano para esse ano é assim, a gente cresceu 200% no ano passado, esse ano no mínimo 100%, apesar de toda a dificuldade, né? O dólar muito caro, que quem trabalha com produtos importados dificulta. Sim. E a gente está nessa luta para crescer cada vez mais. Eu estou com um planejamento de abrir a linha para setor de iluminação. Muito bem. Que eu estou vendo que há uma brecha grande no mercado e ninguém está aproveitando. Sim. E é um pouco do meu segmento, vamos ver se vai dar certo. Olha, então já ficou a dica aí para os empreendedores que estão nos assistindo, mas Cirilo, infelizmente acabou o nosso tempo, ficaríamos horas aí falando dessa história de sucesso e ficam então os instantes finais para a sua despedida do nosso público. Se quiser dar um conselho para quem está começando, fique à vontade nos últimos instantes aí. Tá bom. Bem, Paulo, eu agradeço a oportunidade. Imagina, nós que agradecemos. E para a pessoa que tenta empreender, eu falo muito para meus amigos que me perguntam, se ele sai do emprego, fala assim, o que você acha que eu faço com a rescisão do meu salário? Abro alguma coisa para mim ou não? Eu falo assim, se você tivesse tanta certeza disso, você não precisava nem estar me perguntando, né? É verdade. Eu falo assim, é melhor você guardar seu dinheiro, faz um curso de especialização para conseguir arrumar um outro emprego, mas porque quem é empreendedor tem que gostar, tem que ter paixão e tem que correr atrás. Apesar de todas as dificuldades, tem que lutar. Muito bem. Cirilo, muito obrigado. Eu agradeço em primeiro lugar a Deus que nos permite estar aqui conversando e a você, telespectador, que nos permite a entrada no seu lar para trazer um pouco de coisa boa nesse nosso Brasil tão espezinhado. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Muito obrigado.